Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos tomar um cafezinho comigo? Hoje aqui no Café com Patê eu vou falar sobre o assunto que está muito em alta, coronavírus. Não, mentira. Não vou falar sobre coronavírus não, porque já tem muita gente falando, né? Apesar de eu ter um monte de coisa a falar a respeito de coronavírus e fisioterapia e tudo mais, o assunto está bombando, mas muita coisa interessante, muito aprendizado, muita coisa legal que eu tenho lido todos esses dias, mas não é disso que eu vou falar não. Eu vou falar de uma coisa que o coronavírus, a epidemia do coronavírus, a pandemia, né, do coronavírus trouxe à tona, que é a discussão do ensino à distância, né? O ensino à distância, ele sempre foi controverso, né? E de um tempo para cá, ele ganhou muito espaço com o avanço das tecnologias e isso acabou fazendo com que as pessoas passassem a discutir mais a respeito. E como tudo neste país vira briga, esse assunto está virando briga. Tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor. E aí, quando você lê os comentários, né, nas redes sociais de quem é contra, de quem é a favor, você vê que a maioria dos comentários são feitos em cima de informações que ninguém sabe direito de onde vieram, o que não é, pessoas que às vezes desconhecem sobre o assunto. E aí, então, eu resolvi falar disso hoje justamente porque eu passei por uma mudança de opinião muito grande a respeito desse assunto. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto aluna, que sempre torceu o nariz, sabe, para ensino à distância. Você falava, mas será que isso funciona, né? Desde pequena, quando eu ouvia falar em ensino à distância, eu torci o nariz para isso, né? E hoje eu tenho uma opinião muito diferente da que eu tinha, né? Por quê? Porque eu conheci mais sobre o assunto. Eu me informei mais, eu pesquisei mais, eu conversei com pessoas que entendem e pesquisam e que estudam sobre o assunto. Eu li revisão sistemática com meta-análise sobre a eficiência do ensino à distância, inclusive na área médica e para todos os profissionais da saúde, inclusive para fisioterapeutas, e eu li muita coisa a respeito. Eu adoro o assunto educação e docência, principalmente educação no ensino do adulto, né, que é o que a gente chama de andragogia. Pedagogia é o ensino para as crianças, andragogia é o ensino para o adulto. Isso é um assunto que muito me interessa e não tem como você falar de ensino para o adulto sem falar de ensino à distância. Então, eu já faz uns 3 anos que eu tenho lido muito sobre o assunto e conversado com muita gente que entende sobre isso e graças a Deus minha cabeça mudou, graças a Deus, assim, eu tive uma visão bem mais ampla sobre o ensino à distância e até acabei me tornando uma aluna de um curso de pós-graduação à distância, né? Só para vocês verem como é importante a gente conhecer, como é importante a gente ler, como é importante a gente ir atrás dos fatos reais, analisar esses fatos para depois sair por aí expelindo a nossa opinião, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal, com o que a gente sai falando por aí nas redes sociais. Se a gente está opinando sem saber de fato o que está acontecendo, não é legal, você só vai gerar briga e discórdia e acho que o nosso país não precisa disso, né? Já temos muita briga e muita discórdia por aí. E aí, pessoal, quando a gente fala de ensino à distância, a gente está falando de algo muito antigo, né? Tanto que eu até falei para vocês, quando eu era pequena eu ouvia falar, sim, quando eu era pequena já existia ensino à distância, era via correio, ou ainda havia cursos que tinham na televisão, né? Então, que existia telecurso 2º grau, vocês nunca ouviram falar? Passava lá na Rede Globo, domingo de manhã, sábado de manhã, né? Então, o ensino à distância é uma prática que existe há muito tempo. Há estudos que falam que talvez ele exista desde o século I, quando pastores, vamos assim dizer, não eram bem pastores ainda, mas eles enviavam trechos da Bíblia, resenha da Bíblia para as pessoas liam e depois de muito tempo é que eles iam até lá tentar discutir aquele assunto, ou seja, era um texto enviado à distância e depois discutido presencialmente, então muito parecido com o que a gente tem hoje, mas oficialmente o início do ensino à distância dá-se em 1728, né, no século XVIII, quando a gente teve em Boston a criação aí do ensino pelo correio,
tá? Lá depois de muito tempo, a gente teve em 1947, na França, pela Faculdade de Sorbonne, o primeiro ensino à distância usando comunicação. Foi o ensino à distância via rádio. Depois, em 1956, nos Estados Unidos, em Chicago, foi lançado, então, o ensino à distância via televisão. No Brasil, em 1904, já existia ensino à distância via correio por datilografia, né? Em 1941, foi fundado, então, o Instituto Universal Brasileiro de Ensino à Distância. Esse é muito famoso. Pais, mães, tios, avós de vocês já devem ter falado para vocês de que conhecer alguém que estudou via Instituto Universal Brasileiro, né? Que também eles mandavam todo o material pelo correio e você estudava e você fazia avaliações e tudo mais. Muita gente aprendeu a ler e a escrever graças ao ensino à distância do Instituto Universal Brasileiro, né? E aí, lá em 2008, em São Paulo, então, surgiu uma lei aí falando que o ensino médio poderia ter até 20% da sua carga via ensino à distância, né? E em 2009, então, foi dispensado a avaliação local. O ensino teria que ser à distância, mas a avaliação também pode ser feita à distância, porque até 2009 o ensino tinha que ser, podia ser à distância, mas a avaliação teria que ser presencial. E a partir de 2009 isso já não é mais uma regra absoluta, né? Então, quando a gente estuda a história do ensino à distância, a gente não vê que é algo que surgiu agora, é algo que existe há séculos. E se é algo que existe há séculos, ele foi tendo tempo de ser estudado, de ser fundamentado, de ser melhorado, de ser evoluído. Tanto que existe revisão sistemática com meta-análise que comprova que o ensino à distância é efetivo, né? A questão é, eu não quero defender e nem quero acusar. Eu quero, primeiro de tudo, levantar as vantagens e as desvantagens. Porque é assim que a gente deve aprender a pensar na vida, né? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Qual é o ônus e qual é o bônus? Antes da gente sair criticando. Então, por exemplo, quando a gente fala em ensino à distância para uma graduação inteira, talvez as vantagens não sejam tão grandes, mas você usar as ferramentas de ensino à distância para complementar a graduação, ora, as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Quais são as vantagens? Bom, uma das grandes vantagens do ensino à distância é que você consegue espalhar uma determinada informação para um grande número de pessoas sem lotar uma sala de aula. E a gente sabe que sala de aula grande demais, lotada demais, com turmas absurdamente grandes, a qualidade cai demais. Tanto para o professor é exaustivo explicar, quanto para a sala é meio que quase que impossível você manter a atenção, né? Você fica com um déficit de atenção importante numa sala muito cheia. Aí o professor ele acaba mais dando palestra do que dando aula, né? Então, uma das vantagens do ensino à distância é essa. Você concentra um grande número de alunos, você manda informação para um grande número de pessoas sem cair a qualidade. E em cima dessa vantagem vem uma outra, você consegue diminuir os custos, né? Como você não precisa alugar um espaço muito grande, que não precisa de uma área muito grande, que caiba tantas pessoas, você não precisa ter aparelhos, microfone, luz e tudo mais, você não precisa ter estrutura física adequada para um número grande de pessoas, você economiza. A partir do momento que você economiza, o curso sai muito barato, com um custo muito baixo. Se um curso sai barato, sai com custo baixo, é mais provável que um maior número de pessoas possa ter acesso a esse curso. Ou seja, você consegue ampliar o acesso à educação. E isso não é legal? Ampliar o acesso à educação não é o que a gente realmente quer e que a gente mais precisa, principalmente no nosso país, seja a educação fundamental, seja o ensino médio ou seja o ensino superior? Né? Então, por que não a gente não usar o ensino à distância como recurso para a gente alcançar melhorias na educação, né? Algumas pessoas criticam, falam, mas no ensino à distância a qualidade do curso cai.
Olha, depende, né? Como eu falei, tem vantagens e desvantagens. O Ministério da Educação, o MEC, para ele aprovar determinados cursos à distância, ele fez uma lista de exigências. E essas listas de exigências são baseadas num decreto que saiu, até anotei aqui o ano, ó, que saiu lá em 2005, tá? Decreto 5622 de dezembro de 2005. Onde ele define todo o conceito de educação à distância e aí ele coloca o que tem que ter, como, por exemplo, um X de aulas presenciais, um X de aulas práticas, e essas aulas práticas têm que ter uma estrutura física específica, como laboratórios, por exemplo, atividades em que haja interação com o aluno e que a avaliação seja preferencialmente prática, e isso acabou, presencial, né? Isso acabou mudando em 2009, mas ainda assim, para a grande maioria dos cursos, é necessário que a avaliação seja presencial. E outra coisa que o Ministério da Educação também contempla é a questão do trabalho de conclusão de curso, tá? Nos cursos à distância ou semipresenciais, eles colocam que o trabalho de conclusão de curso deve sim ser realizado, o que já não é mais uma obrigatoriedade na sua totalidade nos cursos presenciais, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Ou seja, eles tentam exigir que as instituições compensem a ausência do professor olho no olho com o aluno com outras estratégias. Então, não é uma coisa jogada e largada, né? É que a gente tem essa visão de falar, ensino à distância, a gente acha que é simplesmente um professor que vai gravar uma aula, vai pôr lá e pronto, e vai largar. Não, tem toda uma estrutura organizacional por trás disso, não só dos vídeos, como também das tarefas que os alunos devem fazer, como das tarefas que os professores devem fazer para que os alunos tenham uma interação com ele. Então, não é um negócio largado, não é um negócio jogado, não é uma coisa feita de qualquer jeito. Como a gente não conhece sobre o assunto, a gente acha que é, e por isso a gente tende já logo de cara a defender uma opinião de que não é legal, de que não funciona. Não é bem assim, tá? A questão é que a desvantagem, e acho que é uma desvantagem para a grande maioria de nós, é que para que o ensino à distância seja realmente efetivo, o aluno é parte primordial. E aí é que entra uma vantagem. Como assim, Patê? Né? Que café louco é esse que você tomou? Que ou você fala em vantagem e desvantagem da mesma coisa. Vamos lá, raciocinem comigo. Uma das vantagens para eu, enquanto professor, enquanto educadora, é que o ensino à distância faz com que eu organize a estrutura de estudo do aluno de um jeito que ele vai ter que ser ativo no processo de aprendizagem. Ele vai ter que ler o livro que eu mandei ele ler, ele que vai ter que ler o artigo que eu pedi para ele ler, e depois a gente vai discutir sobre esse assunto. Ele vai ter que ir atrás de um artigo que eu sugeri. Ixi, tá passando um caminhão aqui, ó. Acho que vocês estão ouvindo o barulho. Bom, enfim. Então, enquanto educadora, é ótimo, porque eu consigo fazer uma metodologia muito mais ativa do que numa sala de aula que eu tô ali dando aula e muitas vezes o aluno está ali parado apenas recebendo informação. Ele está passivo, né? Ele pode estar lá pensando em outra coisa, pode estar lá em outro planeta, no mundo de Nárnia, e eu tô ali falando. E X... Né? No ensino à distância, eu consigo pôr o aluno dentro do papel da aprendizagem. Isso é muito legal. Isso faz a aprendizagem ser muito efetiva. O problema é que, para que o aluno realmente faça o papel dele, ele precisa ser um aluno diferenciado. Aí é que está a questão. Ele precisa ser um aluno que sente na frente do vídeo e veja o vídeo que o professor fez. Ele precisa ser um aluno que veja o vídeo, leia o livro que o professor indicou, leia o artigo que o professor solicitou, vá buscar o artigo que o professor solicitou. Seja um aluno que pergunte, que participe no chat, que mande questões, né? Que faça questionamentos. Aí o ensino vira aquilo que ele deve ser, que é uma
um instrumento de mão dupla, né? Eu tenho um professor passando o seu conhecimento, sua experiência profissional e todo o seu conhecimento científico, todas as evidências científicas sobre um determinado assunto. Tem um professor ensinando, instigando o aluno a ir atrás de informação de qualidade e tem um aluno querendo aprender, querendo saber. Então, a vantagem é que eu consigo pôr uma via de mão dupla em prática. É o aluno e o professor participando desse processo. A desvantagem é que a gente depende do aluno não ter procrastinação. Ele não pode simplesmente falar, ai, depois eu faço, ai, eu tô na minha casa, depois eu vejo. Que, aliás, esse é um dos grandes problemas que a gente está tendo agora com essa quarentena, né? Muita gente está tendo que, pela primeira vez, trabalhar como home office. E uma das grandes dificuldades da gente fazer homework ou home office é o quê? É você acabar se deixando levar por outras coisas que a sua casa te puxa. A educação dos teus filhos, é a roupa que você tem que lavar, é a louça que você tem que lavar, né? Você acaba indo para outras distrações e outras tarefas domésticas, televisão, celular, rádio, e acaba empurrando com a barriga aí a sua obrigação, que é fazer o trabalho, porque você está dentro da sua casa. Quando você está dentro de um escritório, você não tem muito como fugir. É a mesma coisa do ensino à distância, né? Quando você está dentro de uma sala de aula, você está lá dentro, não tem muito como fugir. Você acordou às 5 da manhã, entrou na sala de aula às 7 da manhã, você vai embora? Não, né? Já que você acordou às 5, chegou lá às 7, já que você tá lá, você vai fazer todo esse esforço valer a pena. Você vai entrar, vai sentar, vai copiar, vai prestar atenção, vai discutir, vai debater. Pelo menos é isso que deveria, né? Ou à noite, você trabalhou o dia inteiro, tá super cansado, e mesmo assim, pegou ônibus, pegou metrô, foi até a facul, chegou lá na facul super cansado, com fome, querendo tomar banho, você sentou na sala de aula, você vai lá ficar batendo papo? Não, já que você fez todo esse sacrifício, então que se faça valer a pena, né? Entre lá e discute, preste atenção. Né? Então, isso é mais fácil quando você está dentro do ambiente. Nesse sentido, o EAD acaba sendo uma desvantagem, né? Porque ele é muito fácil o aluno ter a sua atenção desviada e é muito fácil ele procrastinar. Além disso, tem alunos que não são honestos consigo mesmas, né? Principalmente os alunos menos amadurecidos, aquelas pessoas que não têm muita maturidade, que estão querendo fazer um curso só para ter um diploma, enfim. O que elas fazem? Elas abrem a videoaula que o professor dá, deixa a videoaula lá ligada, o professor falando sozinho e sai. E vai fazer outras coisas. A pessoa não leva a sério. Mas não se preocupem, isso não vai formar um profissional ruim. Sabe por quê? Porque ele vai ter uma avaliação e na avaliação ele não vai passar. Um curso à distância sério tem uma avaliação séria também, né? E às vezes as pessoas falam, mas quando a avaliação é online, o aluno pode colar. Ao contrário do que se pensa, muitas provas online os alunos não conseguem passar, porque você precisa entrar na aula, assistir a aula de novo, olhar suas anotações, pesquisar o texto, entrar na internet, procurar o artigo científico, voltar. Então, para responder uma única questão, você precisa fazer toda uma busca científica, você precisa ser super ativo para conseguir responder aquilo. E isso exige de você uma pesquisa mesmo, né? Uma participação, é um processo ativo. Então, não é tão simples assim, entende, gente? Então, vendo tudo isso, hoje, o que eu penso a respeito? Eu acho que o ensino à distância é uma modalidade a ser levada em consideração. Não vamos ter como escapar dela, na verdade, porque está todo mundo tão na correria, principalmente quem mora em grandes cidades, grandes metrópoles, é cada vez mais difícil a gente conseguir ter tempo para ir e vir, para se deslocar. Então, você fazer um curso em que você economiza deslocamento, economiza dinheiro com transporte, economiza tempo, vale muito a pena, principalmente para quem já é casado, para quem é mais velho, para quem está retomando o estudo agora, para quem já tem filho. Então, ele pode ser uma vantagem para essas pessoas, né?
eu acho que ele vai acabar entrando na vida de todo mundo, ensino à distância. Não vai ter jeito, não vamos ter como escapar, entendeu? No entanto, eu acho que ele deve ser, para as áreas da saúde principalmente, uma ferramenta que venha em conjunto com o ensino presencial. Ele deve ser ali em torno de 20% a 40% do ensino presencial, que é o que o MEC hoje estipula para o ensino superior. Eu realmente não acho que ensino à distância, 100% à distância, é bacana para a área da saúde. Você precisa ter as aulas práticas, né? E a maioria dos cursos tem aulas práticas, então acaba não fugindo muito, tá? Além disso, o estágio que nós fazemos no último ano de faculdade, ele é igual para os alunos do curso semipresencial. Então, ele vai sair com a mesma prática que um aluno do curso presencial? Pode sair, sim. Tá? Então, é possível você ter aprendizado? É possível. Para a área da saúde, vou repetir, eu não sou a favor de cursos totalmente de 100% à distância. E, na verdade, eu nem sei se tem. Pelo que eu saiba, na área da saúde só tem os semipresenciais, no qual você tem aulas práticas presenciais, obviamente, e o estágio é todo prático, presencial, obviamente. Tá? Então, é possível ter aprendizado, sim. Tá bom, gente? Outra coisa que eu também acho que eu não achava e hoje eu acho, eu tenho essa experiência para falar isso, o ensino à distância para alunos de pós-graduação, né? Que é o meu caso. Eu fiz graduação, depois eu fiz uma especialização, depois eu fiz outra, eu fiz tudo presencial na minha vida, tudo com horas práticas gigantescas, foi tudo maravilhoso. Mas hoje, que eu tô com 20 anos de formada, uma vida super louca, trabalho num monte de lugar, é praticamente impossível eu fazer um curso presencial. Infelizmente, eu tenho muita dificuldade. Tem um curso do professor Ângelo Roncalli de ventilação mecânica que eu tô doida para fazer. Ano passado eu não consegui fazer, porque nos 2 finais de semana que teve o curso em São Paulo, eu estava dando aula. Então, eu não tenho como estar presente num curso presencial, porque eu também dou cursos presenciais, né? Eu também estou lá dando aula. Então, por exemplo, para mim, um curso semipresencial ou à distância cabe. É uma mão na roda para mim, entendeu? Tanto que eu estou fazendo uma pós-graduação em docência, que é à distância, e estou aprendendo muito, abriu muito a minha cabeça, estou tendo aulas maravilhosas e estou achando muito difícil. Justamente porque às vezes eu tenho que vencer essa minha procrastinação, né? Eu tenho que vencer essa tentação de não ver a aula e fazer outra coisa, ficar no Instagram, fofocando a vida alheia, né? Eu tenho que ter essa força de vontade, eu tenho que ter essa maturidade, eu que tenho que ter essa visão de que isso é para mim e só vai depender única e exclusivamente de mim, que é uma visão que a gente deixa de ter ou que a gente não tem quando a gente está num curso presencial, né? Então, concluindo, eu sou a favor do ensino à distância como recurso. Vocês podem ver que nessa época é o que está nos salvando para a gente não ficar tão distante do hábito de adquirir conhecimento, para a gente não ficar tão distante do processo de aprendizagem. No entanto, eu acho que eu sou a favor do ensino à distância como recurso complementar, suplementar ao ensino presencial, tanto na área da saúde como nas outras áreas, mas principalmente nas áreas da saúde. E acho que é uma ferramenta ótima para trazer o aluno para a metodologia ativa. Então, eu sou a favor, sim, de a gente unir a tecnologia com a vida prática. E acho que essa é uma tendência. Inclusive, essa é uma das mudanças que eu acho que o coronavírus vai trazer para o mundo da educação, para o mundo da medicina, para o mundo da saúde. O fato da gente começar a repensar o uso da tecnologia dentro das nossas vidas, né? Por que não? Por que não usar isso aqui, ó, para a gente se comunicar, né? Vamos facilitar ao invés de dificultar. Então, eu acho isso. Acho que a gente tem que brigar menos e respeitar mais as possibilidades que existem por aí e usá-las, aquelas que são favoráveis a nós, né? Existem pessoas que falam que não adianta nada e existem pessoas que falam que, nossa, super adianta. Não é assim.
Tudo existe vantagens e desvantagens. A gente tem que analisar as vantagens, analisar as desvantagens e cada um então decidir o que é melhor para si, ao invés de ficar aí guerreando. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações que eu passei, que eu levantei aqui, deixem vocês aí um pouco mais à vontade para ter a cabeça mais aberta antes de sair criticando e que vocês tenham aí mais vontade também de usar as tecnologias a favor da aquisição de conhecimento, tá? Tudo bem? Bom, meu cafezinho acabou, eu tô aqui na casa dos meus pais tomando o cafezinho da minha mãe. O café da minha mãe é uma delícia, gente, 1000 vezes melhor que o meu. Mesmo assim, um dia eu faço um café e convido aí vocês para virem tomar um café comigo, assim como eu já convidei algumas amigas